gravação da aula de hoje para revisão para a prova que vai ser sexta-feira. Então, vamos voltar lá. Então, você tem duas cargas elétricas. Nesse caso aqui, uma é positiva e a outra é negativa. Então, a força vai ser igual, tá? Não tem como uma puxar mais do que a outra. Quando você calcula a força, vai ser igual em módulo, né? Lógico que os sentidos vão ser opostos. Como você quer calcular o módulo, não vai interessar o sinal da carga, tá? Não vai interessar, nesse caso aqui, não vai interessar. Então, ele diz o seguinte: determine o módulo da força de interação entre duas partículas de 4 microcoulombs. A gente vai trabalhar com microcoulomb, já que coulomb é uma unidade muito grande, a gente vai trabalhar com microcoulomb, que é 10 a menos 6 coulombs. Tá? 10 a menos 6, tá? Então, o micro é 10 a menos 6. E estão a 6 centímetros uma da outra. Então, no começo vai ter muito dessas interrupções do pessoal entrando, daqui a pouco para. Beleza. Beleza. Vamos lá. Então, você tem a distância, tá? Você tem o valor de K, tá? Ele deu, é um valor dado, deixa eu botar outra cor aqui. Ele deu o valor de K. Então agora é o que eu costumo falar, que é conta de padaria, né? Porque você, como está tudo, só o centímetro que não está no sistema internacional, então a distância, que é 6 centímetros, é melhor você colocar como 6 vezes 10 a menos 2 metros. Porque centímetro é dividido por 100, é o metro dividido por 100. Né? Então 6 dividido por 100 é igual a 6 dividido por 10 a segunda, que é igual a 6 vezes 10 a menos 2, tá? Então, se você quer colocar centímetros mais em metro, basta você dividir por 100, porque 6 centímetros não é 600 metros. 6 centímetros é 6 sobre 100 metros, tá? Isso daqui é 6 centímetros, tá? Então é interessante você transformar tudo para o sistema internacional, tá? Beleza, então agora vamos colocar. Aqui está no sistema internacional, aqui também está no sistema internacional, medida de carga está no sistema internacional, tá? Está tudo no sistema internacional. Então, no começo vai ter esse negócio. Beleza. Vamos lá. Então você tem aqui K, é 9 vezes 10 a nona, aí você não precisa botar as unidades não, tá? Vezes Q, que é 4 microcoulombs, 4 vezes 10 a menos 6, vezes o outro Q, que é 3, menos 3, mas você não precisa botar esse menos 3, porque você já sabe que é de atração, tá? Você basta botar um módulo, tá? Dividido por 6 vezes 10 a menos 2. Tá? Deixa eu aceitar essa pessoa que entrou agora. E a outra não sei. Bem. Então, como é que você faz essa conta agora? O 9 tem 3, né? 9 é 3 vezes 3, né? Mas aqui você pode simplificar 6 com 3, que vai dar 2 embaixo. E 4 com 2, vai dar 2 em cima, né? Então, sobrou, em número, sobrou aqui 9 e 2, né? 9 vezes 2, 18. Vezes 10 a nona,
vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 é 10 a menos 12. Né? E 10 a menos 2 embaixo significa o inverso do inverso, ou seja, significa a mesma coisa de 10 a segunda em cima, tá? 10 a menos 2 embaixo, se você tiver 10 a menos 2 embaixo, significa que você tem 1 sobre 10 a menos 2 é 1 sobre 10 a segunda, tá? Então, pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui é a mesma coisa de 10 a segunda, tá? Então, agora você ficou com 18 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 12. 10 a menos 12 é 10 a 12 embaixo. Vai ficar 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes 10 a segunda vai ficar 10 a menos 1. E a unidade é Newton, tá? Ora, 10 a menos 1 é 1 sobre 10. Então, 18 vezes, dividido por 10 é 1,8 newtons. Então, você tem aqui a força de interação entre duas cargas. A força de interação entre duas cargas, ele deu o valor das cargas. Então, deixa eu botar outra cor aqui. Deixa eu botar outra cor aqui. Deixa eu desativar aqui a... Bem, ele botou aqui o valor das duas cargas. Eu não estou pegando o sinal porque eu já sei que é de atração. Tá? Estando no vácuo, a distância é 6 centímetros. 6 centímetros eu passei para metro. Porque no sistema internacional é bom, porque aí eu não preciso botar unidade nenhuma, basta fazer o cálculo. Tá? Depois que você substitui todos os valores, aí você vai fazer as contas. Então tinha um 6 embaixo, tinha um 3 em cima, então simplificou, ficou 6 dividido por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2 embaixo. Tem um 4 em cima, tem um 2 embaixo, simplificou, deu 2. 2 vezes 9, 18. Aí o resto você repete. 10 a nona, vezes 10 a menos 12, vezes 10 a segunda. Por que 10 a segunda? Porque 10 a menos 2 está embaixo, posso passar para cima trocando o sinal do expoente, porque é o inverso do inverso de 10 a segunda, que é o próprio 10 a segunda. Então, a gente teve 10 a 18 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa de 1,8. Então, gostaria de saber de vocês se alguém tem dúvida nessa questão. Alguém tem dúvida nessa questão? Ô, professor, em relação à distância, a distância não deveria ser a distância ao quadrado? Muito bem, gostei, obrigado. Aí, que aí ficou... Exato. Não, É, tá certo. Muito bem, vamos corrigir isso então. Obrigado pela... Quem foi que me corrigiu? Gabriel. Gabriel, valeu, Gabriel. Muito obrigado mesmo. Então vamos fazer a conta aqui novamente, né? K, 9 vezes 10 a nona, vezes... É por isso que eu digo para vocês que esse tipo de coisa aqui, que a pessoa erra na conta, eu não levo em consideração assim, esses errinhos besta assim, de conta não, sabe? É mais a parte teórica mesmo que eu quero ver. 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a menos 6 sobre 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Obrigado. Então, aqui você vai ter aqui 9 vezes 10 a nona. Desculpa. 9 vezes 10 a nona. Vezes 4 vezes 10. Vou botar 4 vezes 3 vezes 10 a menos 12. Vou botar já assim, tá? E embaixo eu vou ter CV6 36. 36 vezes 10 a menos 4. 36 por 4 dá 9, não é isso? E 9 por 9 dá 1, né? Então a força ficou igual a 3 vezes 10
a nona, vezes 10 a menos 12, e como aqui está 10 a menos 4, vai ficar 10 a quarta. Tá? Então, a gente tem que 10 a nona com 10 a menos 12 dá 10 a menos 3, com 10 a quarta dá 10 a primeira, que é 30 newtons. Tá? Obrigado pela correção. Beleza? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Então, essa conta aqui está errada, porque aqui no denominador eu tinha que ter elevado ao quadrado e não elevei ao quadrado, tá? Tem gente que acha que está sem microfone e está colocando no chat. Bom dia, professor. Paulo pediu para revisar. Tudo bem, obrigado. Quem não puder assistir, deixa uma justificativa, tá? Beleza, gente? Eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui porque... deixa eu ver se dá para fazer. Não, dá para fazer aqui embaixo. Então vamos lá, vamos para a segunda questão. Bem, nós temos aqui, vamos ler a questão, tá? Duas partículas eletrizadas com cargas iguais de mais 25 coulombs. Então, eu vou chamar a carga Q1 de 25 coulombs, é sinal positivo, eu não vou precisar botar, e carga Q2 de 25 microcoulombs. Beleza. Estão colocados a 1 metro de distância de uma da outra, né? Isso é para facilitar, né? 1 metro de distância de uma para outra é para facilitar, né? Onde a constante é 9 vezes 10 a nona no sistema internacional. Ele coloca no sistema internacional para não se preocupar de botar newton, metro quadrado por coulomb quadrado, porque aqui está em coulomb, aqui está em metro, então está tudo no sistema internacional, né? Então a gente não vai se preocupar com as unidades, tá? Muito bem. Não havendo influência de outras cargas, determine a intensidade do campo eletrostático que cada carga cria no ponto P, situado a meia distância entre elas. Lembrando que o campo eletrostático é uma grandeza vetorial. Tá? E esse campo eletrostático vai ser o quê? Como é que a gente calcula o campo eletrostático? Se você tem uma carga pontual e o campo eletrostático não é uniforme, porque uma carga pontual não vai dar um campo eletrostático uniforme, a maneira de se calcular é o seguinte: você sabe que a força é a carga vezes o campo eletrostático. Então significa que o campo eletrostático é igual a força sobre a carga de prova, Q1 ou Q2, tá? A gente pode chamar qualquer uma. Ora, então, qual vai ser a fórmula do campo eletrostático? F, eu sei que eu já vi lá em cima, eu sei que é K, Q1, Q2, vou botar Q1Q, tá? Sobre D ao quadrado. Então, você tem K, Q1Q, sobre D ao quadrado, dividido por Q. Então, a maneira de você calcular o campo eletrostático quando ele não é uniforme é a constante K vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Lembrando que o campo eletrostático é uma grandeza vetorial, tá? Aqui eu estou calculando a unidade dele, a magnitude dele, tá? O módulo dele. Então, eu tenho duas cargas positivas. Ora, a gente sabe que o campo eletrostático sai da carga positiva, né? E entra na carga negativa, não é isso? Então, se você está com a distância entre elas de 1 metro, tá? Está com a distância de 1 metro. Obviamente, a metade do caminho vai ser meio metro, tá? Mas como as duas têm a mesma intensidade, porque as cargas Q1 e Q2 têm a mesma intensidade,
e todas as duas são positivas, uma vai criar um campo para a direita e outra vai criar um campo para a esquerda. A carga Q2 vai criar um campo aqui para a esquerda, que a gente vai chamar de E2. E a carga Q1 vai criar um campo para a direita, que a gente vai chamar de E1. Como está exatamente na metade da distância, as duas cargas são iguais, é tudo simétrico. Então, quando você somar esses dois vetores, obviamente vai dar zero. Tá? Bem, mas vamos calcular o campo de cada uma. Tá? Então, quem vai ser E1? E1 vai ser K, Q sobre D ao quadrado. Então, vai ser, todas as duas vão ser iguais, tá? O valor vão ser iguais, então, quando eu calcular uma, eu vou estar calculando outra. Só que uma está apontando num sentido e a outra... Deixa eu ver se eu estou gravando, que eu não... Deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Estou. Só um minutinho, quem for quiser perguntar, só um minutinho. Então aqui vai dar 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é 25, vezes 10 a menos 6, sobre a distância, que vai ser 1 metro dividido por 2, vai dar meio metro, né? Meio metro ao quadrado. Agora eu não vou esquecer do quadrado, né? Aqui dá 1/4. 1/4, o 4 está no denominador, né? Então, o 4 está no denominador, então eu vou ter aqui 9 vezes 10 a nona, vezes 25 vezes 10 a menos 6, dividido por 1 sobre 4. Esse 4 está no denominador do denominador, então ele está multiplicando. Então você tem 4 vezes 9 vezes 10 a nona, vezes 25 vezes 10 a menos 6. Tá? Agora, lembre-se, duas coisas. 4 vezes 25 é 100, né? Que é 10 a segunda. Então eu vou ficar com 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a segunda, vezes 10 a menos 6. Então, eu vou ficar com 10 a nona vezes 10 a segunda dá 10 a 11. 10 a 11 vezes 10 a menos 6 dá 10 a 5. Então vai dar 9 vezes 10 a 5. A unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb, porque é força sobre carga, né? Newton por Coulomb, mas também você tem volt por metro, porque a outra maneira de a gente calcular o campo é a diferença de potencial sobre a distância, tá? É outra maneira, também pode ser calculada em volt por metro, tá? E por que eu estou dizendo isso? Veja só, a gente viu que o campo aqui é zero, porque o campo é uma grandeza vetorial. Veja, gente, é muito importante o que eu vou falar agora, tá? O campo nessa região aqui, deixa eu botar outra cor. O campo nessa região aqui, o campo é zero. Por que o campo é zero? Porque esse campo aqui, essa linha de força, está empurrando para a esquerda. Se eu botar uma carga de prova aqui. E esse campo aqui está empurrando para a direita. Se eu botar uma carga de prova aqui, os dois campos são iguais. Eu boto a carga de prova, as forças vão ser iguais e a carga vai estar equilibrada. Então, a força resultante em cima dessa carga é zero. Mas por que eu coloquei, não está nessa questão, mas por que eu coloquei o campo como sendo aqui a voltagem sobre a distância? Porque a diferença de potencial, ou o potencial, na realidade, é o E vezes o D, vezes a distância. Então, o que acontece? Embora esses dois vetores se anulam, essa carga é positiva,
Então está contribuindo positivamente para a voltagem aqui ser uma voltagem positiva. E essa carga também é positiva, então está contribuindo que a voltagem aqui seja positiva. Então, embora o campo seja zero, tá? Porque é uma grandeza vetorial, o potencial elétrico não é uma grandeza vetorial. Existe potencial elétrico. Então, se você pegar e multiplicar E vezes D, eu não vou fazer essa questão não, porque é uma questão à parte, tá? Se você multiplicar, você tem o valor de E, você calculou, tá aqui. E tem o valor de D, que é meio metro, tá aqui. Você pode calcular qualquer uma das duas. E, obviamente, você tem que somar o potencial gerado por essa carga e o potencial gerado por essa carga. Eu vou fazer a letra B e vou repetir aqui para ficar mais claro, tá? Então, a letra A, a intensidade do campo eletrostático que a carga cria, que cada carga cria no ponto P, situado a meia distância. Então, que cada carga cria, a gente descobriu o valor do módulo. Mas se eu somar, a resultante das duas vai ser zero. Letra B. A força resultante que age na carga de prova é de mais 2 microcoulombs colocado em P, que é esse ponto médio aqui. Ora, se eu colocar uma carga de prova de mais 2 microcoulombs, eu vou ter que a força 1 vai ser a carga, essa carga de prova, vezes E1. E a força 2, a força é uma grandeza vetorial. Vai ser essa carga de prova vezes E2. Ora, E1 é igual a E2, só que em sentidos opostos. Então, obviamente, a força resultante vai ser zero. Você pode calcular a força, né? Se você quiser calcular a força, 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6, vezes o campo, né? O campo quanto é? 9 vezes 10 a menos 5. 9 vezes 10 a quinta. Então, a força vai ser quanto? 10 a menos 1, 18 vezes 10 a menos 1, desculpa, 10 a menos 1 é 18 vezes 10 a 1,8 newtons. Só que você vai ter 1,8 newtons para cá, mas vai ter 1,8 newtons para cá, porque é uma carga positiva, então está sendo repelida por essa. É uma carga positiva, está sendo repelida por essa. Como a força é uma grandeza vetorial, a soma, a força 1 mais a força 2, vetorialmente falando, vai dar zero. Tá? Então eu vou repetir essa questão, tá, gente? Eu repetir essa questão. O cara diz que tem duas cargas de 25 microcoulombs. Tudo bem, você bota aqui. Duas cargas de 25 microcoulombs. A distância de 1 metro cada uma. E a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona no sistema internacional. Então, é isso aqui. O sistema internacional é isso aqui. Ele quer saber a intensidade do campo eletrostático que cada carga cria no ponto P, situado a meia distância entre eles. Então, se está a meia distância, eu vou usar essa equação. O campo eletrostático vai ser Kq, ou seja, vai ser a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Aí, fazer a conta. Se eu não errar nas contas, né? Aí vai chegar no resultado correto. Então, nós temos 9 vezes 10 a nona, vezes 25 micro, sobre metade de 1 metro, então 1 meio, que é 0,5, é a mesma coisa, elevado ao quadrado, que é 1 quarto. Então, esse 4 eu passei para cima, ficou 4 vezes 9, vezes 10 a nona, vezes 25, vezes 10 a menos 6. 4 vezes 25 é 100, que é 10 a segunda. Então, ficou 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a segunda, vezes 10 a menos 6. 10 a nona vezes 10 a segunda dá 10 a 11. Vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a 5. Então, o campo gerado por cada uma das cargas vai ser 9 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb ou Volt por metro, que é a unidade de campo elétrico também. Newton por Coulomb porque é força sobre carga. E Volt por metro, a gente viu na aula passada muito rápido
Quem quiser, bota em câmera super lenta no vídeo passado, tá? Aqui a gente está resolvendo mais devagar as questões, tá? Bem, a gente descobriu que a magnitude de cada campo elétrico, e o campo elétrico, o vetor campo elétrico, é um vetor. Então, se um vetor, ele sempre sai da carga positiva. Se um vetor está apontando para... Deixa eu botar outra cor aqui. Se um vetor está apontando para a esquerda e o outro vetor está apontando para a direita e os dois têm a mesma magnitude, quando você somar os dois, a soma vai dar zero. Tá? Então, o campo elétrico resultante, ali no ponto P, é zero. Tá? É zero. Mas nem por isso significa que não existe potencial elétrico. Tá? Porque essa carga é positiva, está contribuindo positivamente para que aqui tenha uma carga positiva. Essa carga positiva significa que aqui no meio é um potencial positivo. A maneira de você calcular é essa aqui, e isso daqui a gente deixa para a gente ver posteriormente, tá? Então você tem que... Aí ele perguntou qual é a força resultante. Ora, a gente sabe que a força é só você pegar a carga e multiplicar pelo campo. O campo a gente já calculou. E agora multiplicar pela carga, que vai dar 1,8 newtons. Só que uma vai ser 1,8 newtons para a esquerda, devido a F2, e a outra vai ser 1,8 para a direita, devido a F1. Como a força é uma grandeza vetorial, quando você somar as duas forças, a soma das forças vai ser zero. Não importa o tamanho da carga. Essa carga aqui foi de 2 microcoulombs, mas pode ser qualquer carga. Essas forças vão ser iguais de sinais opostos, ou seja, de sentidos opostos. Né? Então, gostaria de saber se alguém tem dúvida nessa questão aqui. Ou alguma correção, né? Tá tudo bem, gente? Se eu perguntar randomicamente. Gabriel, entendeu? Tiago? Tiago, entendeu? Sim. Entendeu? Entendi, professor, entendi. Jennifer, Ana, Lorene. Posso passar para frente? Então vamos lá. À vontade. Beleza. Então vamos lá, vamos para a terceira questão. Terceira questão diz o seguinte. A figura a seguir mostra duas películas planas de cargas elétricas de sinais opostos. Muito bem. Então a gente vai ter um campo aqui. Deixa eu botar uma cor que dê para ver. A gente vai ter um campo uniforme aqui, né? A placa é uma placa grande, então a gente vai ter um campo uniforme aqui, né? Saindo da placa positiva e entrando na placa negativa, um campo uniforme, beleza. Então a gente tem um campo aqui uniforme, tá? Saindo da carga positiva, lembrando que o campo é uma grandeza vetorial. Muitas vezes eu não boto essa setinha, porque eu estou colocando apenas o valor em módulo dele, tá? Mas é muito importante você saber que o vetor campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? De sinais opostos, mas de mesma densidade superficial. Beleza, isso significa o quê? Que esse campo não oscila, tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você vê uma fogueira de São João e você vê que a imagem em cima da fogueira fica tremulando. Por quê? Porque ali a densidade do ar não está constante. Então, o raio luminoso só anda em linha reta quando a densidade é constante. Então, ele está dizendo que a densidade superficial é constante apenas para dizer que o campo é um campo regular, é um campo... Está fugindo a palavra agora, daqui a pouco eu lembro. Um elétron parte do repouso. Um elétron parte do repouso, o elétron tem carga negativa. Da carga negativa, porque se você pega o elétron aqui, obviamente vai ter uma força para cá, né? Porque se a carga de prova for positiva, ela vai para a placa negativa, né? Mas se a carga de prova for negativa, vai aparecer uma força aqui, e essa força vai ser constante, né?
E vai ser igual a quanto? Vai ser igual a Q vezes E, né? Vai ser igual a Q vezes E, tá certo? Então, vai ser uma força constante, né? Muito bem. Um elétron parte do repouso da película negativa e atinge a película oposta nesse tempo aqui. Então, a gente tem um intervalo de tempo. Tá? Então, a gente tem um intervalo de tempo que o elétron percorre essa distância. Então, a gente tem a distância. Distância de 10 centímetros, que eu posso botar que é 10 vezes 10 a menos 2 metros, ou 10 a menos 1 metro, né? Eu tenho a distância e eu tenho o tempo. O tempo é de 5 vezes 10 a menos 8 segundos. Tá? Tem o tempo. Ora, aqui eu tenho a velocidade média. Eu posso calcular a velocidade média, certo? Mas, como existe uma força, e a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração, como existe uma força em cima dessa carga, essa velocidade não é constante. Eu posso calcular a velocidade média, mas a velocidade não é constante, tá? Bem, tem uma aceleração. Calcule a intensidade do campo elétrico. Então, ele quer saber a intensidade do campo elétrico. Essa é a nossa questão. Para saber a intensidade do campo elétrico, eu tenho que saber essa força. Porque a carga eu já sei, né? Quanto é a carga? A carga é a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos quanto? Menos 19, é? Menos 19 coulombs, né? A carga do elétron, tá? A carga eu já sei. Ora, o campo é igual a força sobre a carga. A carga eu já sei. Então eu tenho que saber qual é a força, tá? A força eu sei que é massa vezes aceleração. A massa ele deu. A massa ele deu 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. A massa ele deu. Certo? Então eu tenho que calcular a aceleração. Como é que eu calculo a aceleração? Tá? Ora, a aceleração você pode calcular por Torricelli, né? Qual é a equação de Torricelli? Alguém lembra? Quem lembra, fala, pode falar. Ninguém lembra? Não é aquela vovô Pi e vovó mais duas amigas? Duas amigas, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta X. Esse vovô safado. Mas eu vou dar uma dica depois, tá? Para você não precisar calcular por isso. A velocidade inicial é 0, tá? Tá certo? Aqui a gente tem a velocidade. Aqui a gente não tem a velocidade final. A gente não tem a velocidade final. Na realidade, a gente não vai calcular por ela, não. A gente não tem a velocidade final e a gente não tem a aceleração. Então, a gente vai calcular o seguinte. Para você saber a aceleração, você consegue calcular a velocidade média. A velocidade média é a velocidade final mais a velocidade inicial sobre 2, tá? Isso é a velocidade média. Qual é a velocidade média aqui? É a distância, que é 10, essa distância aqui, que é 10 elevado a menos 1. Essa é a distância. É a distância sobre o tempo, tá? Que é 5 vezes 10 a menos 8, dividido por 2. Tá? Então, a velocidade média vai ficar igual a esse 10 a menos 8 está embaixo, vai passar para cima. 10 a menos 1 vezes 10 a oitava. Tá? Esse 2 está embaixo, esse 5 está embaixo também. Então, 5 vezes 2, 10. Então, a velocidade média vai ser
10 a menos 1 vezes 10 a 8 dá 10 a 7. Dividido por 10 vai dar 10 a sexta. 10 a sexta, isso é a velocidade média, né? Velocidade média, 10 a sexta metros por segundo. Muito bem, se a velocidade média é 10 a sexta metros por segundo, a gente consegue calcular a velocidade final. A velocidade média é a velocidade inicial mais a velocidade final, dividido por 2. Então, 10 a sexta vai ser igual à velocidade final mais a velocidade inicial, que é 0, dividido por 2. Então, a velocidade final é 2 vezes 10 a sexta metros por segundo. Aí agora você tem como calcular a aceleração? Tem. Por quê? Porque a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, né? Eu sei a variação de velocidade. Saiu de 0 e chegou a 10, 2 vezes 10 a sexta. Está tudo no sistema internacional, então... Divide pelo tempo. O tempo quanto é? O tempo, ele falou, é 5 vezes 10 a menos 8, né? 5 vezes 10 a menos 8. Então a aceleração vai ser uma aceleração estúpida, bem grande. 2 dividido por 5, que é a mesma coisa de 4 dividido por 10. Então vai ficar 2 dividido por 5 é a mesma coisa de 4 dividido por 10, tá? Vezes 10 a sexta, vezes 10 a oitava. Então a aceleração ficou 10 a sexta com 10 a oitava, vai dar 10 a 14. Dividido por 10 dá 10 a 13. Então 4 vezes 10 a 13 metros por segundo ao quadrado. Então você sabe a aceleração. Se você sabe a aceleração, você calcula a força, né? A força vai ser a massa vezes a aceleração. A massa do cara é 9,1 vezes 10 a menos 31. 9,1 vezes 10 a menos 31. E a aceleração é 4 vezes 10 a 13. Então a força vai ficar... Vamos arredondar aqui para 9, né? 4 vezes 9 dá 36, né? Dá 36,4, né? Vezes 10 a 31 vezes 10 a 13 vai dar menos 10 dá 10 a 21, menos 3 dá 10 a menos 18. 10 elevado a menos 18 que newtons. Então, finalmente, você tem a força e tem a carga. Então, o campo vai ser a força sobre a carga. A força é 36,4 vezes 10 a menos 18. E a carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui na calculadora, que eu não sou doido. 36,4 dividido. Isso daí, quando chegar, porque eu peguei do livro, tá? Eu não vou botar uma questão com esses números todos quebrados, não. 22,7. Então, 22,7, então, aqui dá 22,7 vezes 10 a 18, 10 a menos 19 embaixo, então dá 10 a 19 em cima. Então dá 10 a primeira. 10 a primeira é 10 mesmo, né? Então dá 227 campo é Newton por Coulomb. Então vamos revisar essa questão, porque ela é apenas comprida, tá? Mas envolve cinemática. Vamos lá, ele falou o seguinte: a figura a seguir mostra duas películas planas e de carga e sinais opostos. Está aqui a película 1 e a película 2. Pronto, está aqui a 1 e a 2. Muito bem. E a densidade superficial, ok. Então o campo é um campo constante, tá? Um elétron parte do repouso. Aqui está o elétron. Parte do repouso, então a velocidade inicial do elétron é igual a 0. Tá certo? Da partícula negativa. E atinge a oposta nesse tempo aqui. 5 vezes 10 a menos 8 segundos. Muito bem. Ele quer a intensidade do campo elétrico. Você, para calcular a intensidade do campo elétrico, basta pegar a força e dividir pela carga. A carga foi dada.
a carga foi dada. Para você calcular a força, como ele te deu a massa, força é igual a massa vezes aceleração. Então, já que você sabe a massa, você tem que calcular a aceleração. A aceleração vai ser o quanto ele variou a velocidade, pelo tempo que ele levou para variar. E como é que eu sei o quanto ele variou a velocidade? Eu tenho que calcular a velocidade final dele, porque a velocidade inicial eu sei que é zero. Então eu tentei calcular aqui para o Torricelli, mas para o Torricelli tinha duas incógnitas, tanto a aceleração quanto a velocidade final. Eu não sabia a aceleração, se eu soubesse, já estava calculado, né? Então eu peguei pela velocidade média. A velocidade média vai ser a velocidade final mais a velocidade inicial, que é zero, sobre 2. Então tem como eu calcular a velocidade final. Então se eu sei a velocidade final, eu sei o quanto variou a velocidade. Então eu pego a variação da velocidade, né? Deixa eu botar outra cor aqui. Eu pego a variação da velocidade e divido pelo tempo. Então se eu não errei nas contas, eu achei a aceleração. Ora, na hora que eu achei a aceleração, automaticamente eu acho a força, porque a massa eu já sei. Pego a massa e multiplico pela aceleração. Quando eu acho a força, aí eu acho o campo, porque a carga eu já sei. Força sobre carga vai dar o campo. Então, na hora que eu sei qual é a força, porque eu sei a aceleração, multiplicado pela massa, aceleração multiplicada pela massa, vai te dar a força. Obviamente, se você sabe a força, você acha o campo, que é força sobre a carga, o que vai dar 227 newtons por coulomb. Essa questão é interessante, porque envolve cinemática, e você volta lá para a cinemática para saber um pouco de cinemática, tá? No caso, envolve campo também, esse tipo de coisa toda, beleza? Então, eu queria saber se alguém tem dúvida nessa questão. E também se eu errei alguma conta, né? Tá tranquilo, gente? Porque eu vou ter que apagar para resolver a quarta, tá? Tudo bem? Deixa eu ver se o pessoal entendeu. Eu só estou vendo aqui, Gabriel, Thiago, vamos lá. Eu não quero perguntar sempre as mesmas pessoas, não. Ana Lorene, entendeu? Tranquilo. Beleza. Pelo chat é melhor. Quem entendeu, bota S. Quem não entendeu, bota não. Quem entendeu, bota S. Tá tranquilo, tranquilo. S. Muito bom. Tô muito beleza. Parabéns. Valeu. Valeu mesmo, gente. Porque eu vou ter que apagar aqui, tá? Eu vou ter que apagar aqui para resolver a 4, tá certo? Eu tô com vontade de andar no banheiro e não vou, mas para não interromper aqui a aula. Velho é fogo, gente. Deixa eu apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. E deixa eu apagar aqui do lado também. Pronto, vamos lá. Vamos resolver a quarta. Ele fala o seguinte, ó. Ele fala um pêndulo elétrico de comprimento 1 metro. Então, vamos lá. O comprimento do pêndulo é 1 metro. A esfera suspensa, acho que ele botou o desenho, eu não botei o desenho aqui. Não, eu desenho para vocês. A esfera suspensa possui a massa de 10 gramas. Então, a massa da esfera suspensa 10 gramas. E carga elétrica Q. Então, ele não deu a carga elétrica. Talvez ele pergunte isso, não sei. Na região em que se encontra o pêndulo, a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. E existe um campo cujo vetor é horizontal de módulo, então um campo de módulo 7,5 vezes 10 a terceira
newtons por coulomb. O pêndulo estaciona a uma distância d da vertical. Ixi, Maria, eu vou ter que pegar a figura, porque eu não sei a... Ah, não, acho que eu não preciso saber a altura, não. Deixa eu ver se eu lembro do desenho, tá, gente? Porque eu esqueci de botar o desenho, desculpem, tá? O negócio é o seguinte, você tem um campo aqui, o campo... Vamos supor que essa carga seja... Determine a carga aqui. Vamos supor que o campo... Você tem um campo, deixa eu botar o campo aqui. Você tem um campo para cá, tá? Eu vou apagar isso aqui, tá? Você tem um campo para cá, esse campo é uniforme, que o valor é isso aqui, tá? Obviamente, essa carga vai estar influenciada sobre essa esfera vai estar influenciada sobre duas forças. Uma da gravidade e a outra do campo. Então, vai ser uma soma de forças assim, ó. Aqui você vai ter a esfera, aí você vai ter uma força devido ao campo, você vai ter uma força devido ao campo, e é uma soma vetorial da força devido ao campo e da força devido à gravidade, né? Então você tem a força devido à gravidade. Tá? A soma dessas duas forças tem que dar atração, né? Deixa eu botar aqui azul aqui no meio. Essas duas forças, a soma dessas duas forças vai ter que ser igual à tração do fio, entendeu? Porque... Deixa eu botar bonitinho para aí. A soma dessas duas forças tem que dar a tração do fio, tá? Porque está em equilíbrio, né? Então você tem a força gravitacional puxando para baixo. Você tem a força elétrica puxando para o lado. Que força elétrica é essa? É Q vezes E. Você tem a força gravitacional, que é a massa vezes G. Tá? O que é que você sabe mais? Ele sabe que horizontalmente... sim, a gente sabe que o comprimento é de 1 metro, né? Então, o comprimento desse fio daqui para cá... Ó, comprimento... Deixa eu tirar esse cara daqui. O comprimento daqui para cá é de 1 metro. Deixa eu botar em amarelo. O comprimento aqui é de 1 metro, tá? Muito bem. E ele disse o seguinte, que a distância horizontal aqui para a vertical do fio, ele fala isso, ó, vê aqui. Ó. O pêndulo estaciona com a esfera a uma distância de 0,6 metros. 0,6 metros da vertical baixada. Então, ó, aqui é um triângulo retângulo, tá? Então, a distância de 0,6 metros é onde a esfera fica parada, bonitinha, por causa da força elétrica, a força gravitacional, então em equilíbrio aqui, com a tração do fio, né? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer é o seguinte, veja. A gente pode pegar e dizer que esse ângulo daqui, chamar de θ, é igual a esse ângulo aqui, θ. Por que a gente pode dizer? Porque essa reta é a continuação dessa, né? E essa reta está na vertical e essa também está na vertical. Concorda que esse θ é igual a esse θ? Sem problema nenhum, né? Beleza? Muito bem. Aqui é um triângulo pitagórico. Quem é que lembra do triângulo pitagórico? Se esse lado é 0,6, esse lado vai ser quanto? Alguém lembra? Quem lembrar, diga aí para mim. 4. Não, 0,8. Porque ó, o triângulo pitagórico é 3, 4, 5, né? É. Ah, entendi. Se eu multiplicar esse cara por 0,2, vai dar 0,6, né? Se eu multiplicar esse cara por 0,2, vai dar 1, né? E se eu multiplicar esse cara por 0,2, dá 0,8, né?
Aqui é 0,8, tá? Mas vamos calcular por Pitágoras, tá certo? Vamos fazer de conta que a gente não sabe. Então, a gente sabe que 1 ao quadrado é igual a 0,6 ao quadrado, mais esse x ao quadrado, né? Então, eu tenho que 1 menos 0,36, porque 0,6 ao quadrado é 0,36, a x ao quadrado. Aqui dá 0,64, tá? É interessante vocês saberem o que é um triângulo pitagórico, inclusive eu coloquei um vídeo sobre isso, porque vocês não precisam fazer essa conta, né? Aí você vai tirar a raiz quadrada e vai pegar só a raiz quadrada positiva, porque não tem sentido o comprimento ser negativo. Então, a raiz quadrada de 0,64 é 0,8. E por que eu precisei desse valor? Porque como eu sei esse ângulo aqui, a tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Ora, se é um triângulo pitagórico, vai ser 3 quartos, né? Porque 0,6 dividido por 0,8, 0,6 dividido por 0,8 é a mesma coisa de 3 sobre 4, concorda? Então, a tangente de θ, se quiser, eu coloco 0,6 sobre 0,8. Não tem problema. Que é a mesma coisa de 6 sobre 8. Que é a mesma coisa de 3 sobre 4, tá? Mas é também, vê só, esse lado cateto oposto aqui é o meu FE, é a força elétrica. Esse vetor é paralelo a esse, tá? Se é paralelo a esse, é o mesmo vetor, tá? Ele está paralelo e no mesmo sentido. Então, o cateto oposto vai ser a força elétrica sobre a força gravitacional, cateto oposto sobre cateto adjacente, vai ser igual a 3 quartos. Ora, qual é a força elétrica? A força elétrica é Q, que eu quero saber, vezes E. Deixa eu botar outra cor agora. Vou botar verde. É Q, que eu quero saber, vezes E, que eu não sei. E a força gravitacional? A massa vezes G. Isso é igual a 3 quartos. Ora, como eu quero saber Q, eu vou isolar Q, né? Então vai ficar 3 quartos, vezes a massa, vezes G sobre E. Passei o E para cá dividindo, passei o mg para cá multiplicando, né? Então quanto é que vai ser a carga? A carga vai ser 3 quartos de quem? Qual é a massa? A massa é 10 gramas. Cuidado, hein? 10 gramas é 10 vezes 10 a menos 3. Desculpa, isso aqui é um vezes. 10 a menos 3 quilogramas. Eu tenho que trabalhar no sistema internacional, tá? Massa. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, já está no sistema internacional. Sobre o campo que está no sistema internacional, Newton por Coulomb. Então, 7, pô, isso é sacanagem botar uma conta. Ah, não, porque aqui tem 3 quartos, 7,5 tem tudo a ver com 3 quartos, vocês vão ver por quê. Vezes 10 a terceira. Essa daqui eu vou brincar com essa conta só para mostrar uma curiosidade, tá? Pronto, agora é o que eu chamo de conta de padaria, né? Mas é o seguinte, 7,5 é metade de 15, concorda? Então, 10 vezes 10 dá 10 a segunda, vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. Aqui é 15 dividido por 2, concorda? E vezes 10 a terceira, que está embaixo, eu posso botar lá para cima como 10 a menos 3, tá? Por que é interessante? Vê, 3 com 15 vai dar quanto? Vai dar 5, né? E aqui dá 1, né? E 4 com 2, que dá 2, né? E 2 vezes 5, 10, tá? Beleza? Não me deixem errar, não, tá? E esse 10 está embaixo, então ficou 10 a menos 1, vezes 10 a menos 3, que foi esse 10 a menos 3, 10 a terceira que eu passei lá para cima, dividido por 10. Ó, dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 1. Então vai ficar 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3, dá 10 a menos 4, vezes 10 a menos 1, 10 a menos 5 coulombs. Tá? Então eu vou repetir, tá? Então veja o seguinte, ele fala um pêndulo elétrico de comprimento 1 metro, tá? O desenho, vocês me desculpem, eu não botei, mas deu para a gente sair dele. Então ele tem um comprimento de 1 metro.
A esfera suspensa tem 10 gramas. Eu tenho que passar essas 10 gramas para o sistema internacional, porque eu vou calcular tudo para o sistema internacional. Então, vai dar 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então, a massa vai ser 10 a menos 2 quilogramas. Tem que trabalhar no sistema internacional, tá? Eu botei a massa como 10 a menos 2, não? Cadê a massa? Bem, se eu errei, eu vou ver daqui a pouco. Ah, não. Aí vamos lá. Você tem a esfera de massa de 10 a menos 2. Aqui está a massa, beleza? Me deixa errar não, tá? Se encontra a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente já sabe a força gravitacional. A força gravitacional vai ser a massa vezes a gravidade, que vai dar 10 vezes 10 a menos 2, que vai dar a força gravitacional, vai ficar 10 a menos 1 newtons. Tá? Força gravitacional. E existe um campo elétrico de vetor E horizontal de 7,5 vezes 10 a terceira. Esse campo está para cá, então a força elétrica é igual a carga vezes o campo, então vai ter uma força elétrica para cá. Tá? Aqui está o campo para a direita. Tá? Então você tem uma força elétrica, tá? Que é que você quer saber, vezes o campo. O campo foi dado, 7,5 vezes 10 a terceira. O pêndulo estaciona com a distância de 0,6 da vertical. Por que eu calculei esse x aqui? Porque eu queria saber a tangente desse cara. Como o triângulo é pitagórico, se aqui é 0,6, aqui é 0,8. Eu podia saber de cabeça, tá? Não precisava fazer conta nenhuma, não. Beleza? Então, você fazer a regrinha do triângulo pitagórico. 0,6 é 3 vezes 0,2. Então, aqui vai ficar 4 vezes 0,2, e aqui é 5 vezes 0,2, que é 1, né? Então, tá ok. Mas, quem quiser fazer, faz por aqui. Então, você achou 8. Então, qual é a tangente desse ângulo? Vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. 3/4. Ora, mas quem é 3/4? É a força elétrica, que é Q vezes E, sobre a força gravitacional. Isso é 3/4. Eu passei a força gravitacional para lá. Vamos ver se eu não errei, né? Passei a força gravitacional para lá, multiplicando, e o campo para cá dividindo. Tá? E o campo para cá dividindo. Tá? Então, ó, quando eu peguei a força, aqui ficou 10 vezes 10 a menos 3. Por que 10 vezes 10 a menos 3? Cadê? A massa. Cadê a massa? É 10. Sim, é porque é a massa, né? 10 vezes 10 a menos 3, 10 gramas vezes 10 a menos 3, para ficar em quilograma. Então ficou 10 a menos 2. Vezes a gravidade ficou 10 a menos 1. Realmente, ó. Acertei, tá bom? Beleza? Acertei. Então, aqui em cima deu 10 a menos 1 mesmo. E aqui embaixo, 7,5 vezes 10 a terceira. Tá? 10 a terceira eu passei lá para cima como 10 a menos 3. Aqui, essa conta aqui deu 10 a menos 1. E 7,5 eu fiz a brincadeira de ser 15 sobre 2. Porque 15 eu posso simplificar por 3 com 3, que está aqui em cima, né? Isso é um 3. Então vai dar 1 aqui em cima e vai dar 5 aqui embaixo. E esse 4 eu simplifiquei com 2, dá 2. Então 2 vezes 5, 10. 10 embaixo. 10 embaixo eu passei para cima como 10 a menos 1. E com isso a gente achou a carga 10 a menos 5. Então, no frigir dos ovos, você pegou que a tangente do ângulo, tá? É 3/4, que é igual à força elétrica, que é cateto oposto, sobre a força gravitacional, cateto adjacente. E você tinha que saber que a força elétrica é 3/4 vezes a força gravitacional, passei essa força gravitacional para cá multiplicando, e a força elétrica vai ser Q vezes E. Como você quer saber, repete tudo.
como você quer saber Q, passa o E para lá dividindo. Então, Q vai ser igual a 3/4 da força gravitacional, que é mg, sobre o campo elétrico. Tá? Então, com isso, como você sabe todos os valores, aí é só não errar nas contas, né? E lembre-se que eu não vou botar conta difícil, não, tá? Mas também acho que eu nem vou botar essa questão dessa forma, não. Vou botar de uma maneira mais simples, tá? Mas a conta chegou a esse resultado aqui. O resto é fazer conta, tá? Então, gente, eu gostaria de saber. Vou fazer a enquete aqui. Aí, professor terceiro B teve que sair para ajudar. Gente, eu gostaria que alguém fizesse uma lista de chamada aí para mim. Bota, bota nos comentários aqui a turma, o nome e a turma. O nome é a turma. Não, faz o seguinte, bota quem é que está no WhatsApp. Faz o seguinte, bota agora mesmo, nesse exato momento, o nome é a turma. Bota lá no grupo o nome é a turma, tá? Se você tiver acesso ao WhatsApp, se não, você bota aqui mesmo. Deixa eu ver. Mas, ô professor, mas eu não tô no grupo de física. Pois não. Tá me escutando? Ah, você não está no grupo. Então eu gostaria que alguém anotasse aqui. Eu gostaria que você ou fizesse, ou botasse aqui. Agora eu vou alguém anotasse para mim, tá? Os nomes das pessoas. Tá? Quem é que pode fazer esse trabalho? Quem se habilita? Então eu vou arrumar um voluntário. Júlio, pode fazer? Júlio, tá aí? Posso, Júlio, acho que não professor? tá. Ah, tá? Pronto, tá bom. Então tá bom. Obrigado, Júlio. Obrigado mesmo, tá? Depois que a gente terminar a gravação, eu vou conversar sobre prova, sobre nota, sobre tudo, tá? Sim, aí eu quero fazer uma enquete aqui sobre essa questão. Quem entendeu, coloca S. Quem não entendeu, que é uma dúvida, coloca não, por favor. Vamos lá, gente. Bota aí se você entendeu ou se não entendeu. Tá? Se não entendeu, entra no som para dizendo qual foi a dúvida. Cadê, pessoal? Vamos lá. Não está aparecendo aqui o chat, né? Professor, desse chat, porque tá parado no meio aí. Ah, é porque eu sou burro. Entendeu. A maioria entendeu. Beleza. Tá bom. As outras questões são até mais simples, tá? Essas acho que foram as mais difíceis, tá? Então vamos ver as questões mais simples agora. Vamos ver que horas a gente tá. Pronto. Vamos lá, essas questões agora são mais simples, então vamos ver se a gente resolve um pouquinho mais rápido, tá? Uma região isolada da ação de cargas, lembrando para quem está entrando agora, no final que eu estou gravando, tá? Uma região isolada de ação de cargas elétricas recebe uma partícula eletrizada com menos 2 nanocoulombs. O que é menos 2 nanocoulombs? Nano é 10 a menos 9, tá? Considere um ponto a 20 centímetros de distância. Então, a distância 0,2 metros, tá? Já estou passando para 0,2 metros, beleza? Então, você tem uma região isolada de cargas elétricas, recebe uma partícula eletrizada com menos 2. Então, a carga é negativa. O campo vai estar apontando para ela, tá? Considere um ponto que está a 0,2 metros. Tá? Então, ponto P aqui, é 0,2 metros. Tá? Calcule o potencial elétrico.
Olha, para você calcular o potencial elétrico, eu prefiro calcular primeiro o campo elétrico, nesse ponto, porque o potencial elétrico vai ser o campo vezes a distância. E o campo elétrico vai ser K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, primeiro eu vou calcular qual é o campo nesse ponto, tá? E como eu sei a distância, basta multiplicar pela distância que eu calculo o potencial elétrico, né? Só que ele pede também a energia potencial, aí vai ser interessante a letra B, tá? Bem, vamos fazer a letra A primeiro, tá certo? Então, vamos calcular, né? Aí é conta de padaria, né? 9 vezes 10 a nona, está tudo no sistema internacional, então tudo bem. Eu não vou colocar esse menos aqui, porque eu sei que o campo está apontando nessa direção, tá? Então, calcular, vou botar 2 vezes 10 a menos 9 sobre a distância ao quadrado. Aqui, para ficar ao quadrado, é melhor botar 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, tá? 10 a menos 9 com 10 a nona, tchau, né? Então, eu vou ficar 2, aí vai ficar 2 vezes 9, 18. 18 dividido por 4 vezes 10 a menos 2. 18 dividido por 4 vai ser 4,5. 4,5 vezes 10 a segunda, porque aqui tem 10 a menos 2, vai 10 a segunda em cima. Newton por Coulomb, tá? Então, esse é o nosso campo. Como ele quer saber o potencial no ponto A, como é que quer saber o potencial no ponto A? Você pega o campo, 4,5, vezes 10 a segunda, e multiplica pela distância, que é 0,2, né? Maria, que saco. Aqui é 10, vamos lá, deixa eu fazer 4,5 vezes 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1, tá? Então, aqui vai ficar 4,5 vezes 2 dá 9, 10 a menos 1 com 10 a segunda dá 10 a primeira. Então, a voltagem vai ser 90 volts. 90 Ô, volts. professor, tem uma dúvida. Esse 10 a segunda veio de onde? Esse 10 a segunda aqui, daqui de baixo. Agora eu vi, Que agora tá- eu vi. Entendi. Viu? Obrigado. Beleza, nada. Quem perguntou? Bota aí que você Foi o participou, tá? Helder. Pronto, bota aí que você participou, bota no particular, alguma coisa que eu gosto de participação, e ainda mais quem corrigiu. Não sei se foi aqui nessa aula ou foi na outra que me corrigiram. Foi aqui nessa, não foi? Que eu errei. Foi aqui nessa, no início, que me corrigiram, Foi. porque eu não dividi pelo quadrado. Pessoal, a energia potencial adquirida por uma carga pontiforme colocada. Vê só, colocada, ele chamou esse ponto de ponto A, eu estou chamando de ponto B, mas ele chamou de ponto A. Ele quer colocar uma carga aqui positiva, né? Essa carga vai vir do infinito e vai chegar aqui, tá certo? Ela vai vir do infinito e vai chegar aqui. Eu quero saber qual é a energia que eu vou gastar para trazer essa carga do infinito e chegar aqui. Tá? Lembrando que o potencial elétrico é o trabalho ou energia, tá, sobre a carga. Ou seja, eu posso muito bem pegar o potencial elétrico naquele ponto que eu já calculei. Aí é beleza, né? Multiplicar, desculpa. Eu posso muito bem pegar o potencial elétrico, multiplicar pela carga, que eu vou ter o trabalho ou a energia adquirida pela carga, entendeu? Porque o trabalho é variação da energia. Quando você tem uma massa caindo, ela tem a energia potencial gravitacional. O trabalho realizado para ela cair é força, mg, vezes a distância, h. Então, a energia potencial está transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética.
Aqui essa carga está lá no infinito, eu trouxe aqui para perto dela. Então qual foi o trabalho? Ora, eu tenho potencial elétrico. Eu sei que potencial elétrico é a relação entre o trabalho que eu tenho para levar a carga para determinado lugar sobre a carga. Então, o trabalho que eu tenho, que é a energia que eu vou gastar, lembre-se que o trabalho está totalmente relacionado com a energia, a variação da energia, vai ser a voltagem vezes a carga. Então, a voltagem vezes a carga, a voltagem é 90, e a carga, vê só, eu não vou colocar esse menos aqui, ainda mais porque não tem sentido de energia negativa, tá? Não tem energia negativa aqui, tá? Então, a gente vai colocar um módulo simplesmente, tá certo? É uma grandeza, porque eu não estou retirando energia, eu precisei. Você pode até dizer que a energia é negativa, porque o potencial é negativo e a carga é negativa. A mesma coisa do campo gravitacional, né? Se o cara cai, o peso faz um trabalho positivo, né? E você pega o cara e levanta ele, o peso está fazendo um trabalho negativo, não é isso? Mas não significa que a energia potencial é uma energia negativa, entendeu? Tá? Então fica bem claro isso. Então o trabalho vai ser só V vezes Q, então Q vai ser 2 vezes 10 a nona. Então, 10 a menos 9, desculpa. Aqui dá quanto? Dá 2 vezes, dá 180. 1,8 vezes 10 a segunda, 180 é 1,8 vezes 10 a segunda, vezes 10 a menos 9. 10 a segunda vezes 10 a menos 9 dá 10 a menos 7. Então o trabalho vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 7 joules. Tá? Então vamos repetir aqui, repeteco rápido. Ele quer saber o potencial. Para saber o potencial, eu calculei o vetor campo elétrico nesse ponto, tá? Multipliquei pela distância, aí achei o potencial. Então, calculei o vetor campo elétrico no ponto, multipliquei pela distância, então multipliquei por 0,2 e achei o potencial elétrico, 90 volts. Pronto, isso aqui foi a resposta da letra A. Tá? Beleza? Muito bem. Agora, para eu saber qual é a energia adquirida, etc. e tal, é o trabalho realizado para trazer essa carga. E esse trabalho é negativo porque, veja só, como a carga é positiva, eu teria que segurar a carga para ela não ir, né? Porque ela quer ir, concorda? Aí ela quer ir naturalmente. Então, se ela quer ir, o trabalho realmente é positivo, né? É a mesma coisa de você soltar alguma coisa de uma determinada altura. Ele quer cair, concorda? Então, ele quer cair, é ótimo, né? Isso é Aristóteles brabo. Então você tem aqui, ó, o trabalho vai ser o potencial vezes a carga. Já que potencial é o trabalho pela carga, tá? Então, calculando, chegamos nesse resultado. Beleza? Então, fazer a enquete também. Deixa eu correr para baixo. Falou. E aí? Sim ou não? E se não, qual é a dúvida? Sim. Sim. Sim, sim. Beleza. Fico satisfeito. Sim. Beleza. Quem tiver alguma dúvida, interrompe, tá? Vamos lá. Falei que era mais fácil e parece que está mais difícil, né? Bem, gente, eletrodinâmica, tá certo? A gente tem que ver geradores. Uma coisa simples de geradores que você tem que saber é o seguinte. Quando não tem corrente, é porque o circuito está aberto. Então, quando não tem corrente, esse cara aqui é a minha FEM, tá? Quem fez os exercícios sabe. E esse cara aqui vai ser a corrente de curto-circuito. Quando eu ligo esse ponto nesse, eu estou curto-circuitando, não vai passar corrente pelo R. Eu estou passando o máximo de corrente possível. E a corrente de curto-circuito vai ser a relação entre E e R, que é a resistência interna, porque toda a corrente está passando só no resistor interno, então está todo o consumo aqui. Essa é a máxima corrente, é esse ponto aqui. Essa é a corrente de curto-circuito, que vai ser a FEM sobre R. Tá? Então, dito isso, vamos ver o que ele está perguntando.
A seguir temos a curva característica do gerador de circuito simples, em que esse gerador alimenta um resistor de resistência R. Tudo bem. Qual é a equação do gerador? Ora, eu não sei quanto é que vale R, mas eu não preciso saber. Qual é a equação do gerador? Vai ser V é igual a E menos R vezes I. E eu não preciso saber nem V, porque o que eu preciso saber é E e R. Tá? Ora, E eu já sei que é 20, né? Então, menos um trabalho. Agora, qual é o resistor interno? Ora, se eu sei que a corrente de curto-circuito é igual a E sobre R, significa que R é igual a FEM sobre I, né? De curto-circuito. Ora, a FEM eu sei quanto é? 20, dividido pela corrente de curto-circuito, que eu sei, está dito aqui, é 10, tá? É 10, então dá 2 ohms. Então a equação ficou quanto? Ficou 20 menos 2 vezes I. Essa é a equação do nosso gerador. Deixa eu botar outra cor aqui. Essa é a equação do nosso gerador. Tá? Beleza? Muito bem. Letra B. A intensidade da corrente elétrica no circuito, se esse R daqui for 3 ohms. Então, se esse R for 3 ohms, é o seguinte. Como é que eu calculo isso, tá? Porque, vê, na hora que eu boto esse resistor, esse V vai mudar. Esse R não vai mudar, mas o V vai mudar. O quanto eu entrego, ou então o U, né? O quanto eu entrego. Mas a subida da FEM, mais a queda no resistor, e mais a queda no resistor interno, não vai mudar. Então, para eu calcular a corrente, tá? Basta eu pegar a FEM e dividir pelo resistor em série. Por isso que eu falei que ia cair na prova só resistor em série, porque aqui eu tenho que colocar em série, porque o resistor interno da bateria está em série com esse resistor externo. Então, R mais R. Pronto. FEM é a máxima elevação de voltagem que você tem, que no caso é 20. R, ele falou que é quanto? 3. E Rzinho é 2. Então dá 20 dividido por 2, por 5, desculpe, que vai dar o quê? 4 amperes, né? Então, fizemos a letra B. Aqui está a letra B, tá? Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Diga. Eu não tô entendendo aquela equação que você falou na letra A. É a equação do Tá, gerador. tá. Deixa eu te dizer. Eu vou colocar aqui, depois eu apago, tá? É o seguinte. Você tem um gerador aqui, tá? Que tem a resistência interna e tem a força eletromotriz, tá? Quando esse circuito está aberto, tá? A diferença de potencial entre esse ponto e esse é a mesma da FEM. Por quê? Porque não está tendo corrente, então não está tendo queda aqui no resistor interno. Se você curto-circuitar, aqui, toda a corrente vai estar passando pelo esse resistor interno, ou seja, vai ser a FEM dividido pelo esse resistor interno. Agora, na hora que você coloca um resistor, esse resistor, se você for aumentando, tá? Ele vai se aproximando da FEM. Se você for diminuindo esse resistor, ele vai se aproximando do curto-circuito. Então, que equação vai me dizer sobre esse gerador, tá? Veja. Eu quero saber quanto é que eu entrego aqui. Quanto é que vai ser meu V, tá certo? Quero saber quanto é que eu entrego aqui, tá? Obviamente, vai ter uma corrente de curto-circuito circulando no... Aqui, você tem uma elevação, vai ter uma queda aqui, tá? E vai ter uma queda no resistor interno, não é isso? Muito bem. Então, eu quero saber quanto é que é V.
Na hora que você calcula o I, veja, a queda no resistor interno não é R vezes I? Quem foi que perguntou? Foi eu, professor, o Helder. Welder. A queda no resistor interno não é R vezes I? Não é? É, Concorda? Então vai ter uma queda aqui no resistor interno e vai ter uma elevação pela FEM, concorda? Então quanto é que vai ser o V que eu vou entregar? O V que eu vou entregar vai ser o quanto eu elevar da FEM menos essa queda aqui, porque aqui cai e aqui sobe, entendeu? Subiu a FEM 60 volts e caiu 5 volts. E como é que eu calculo esses 5 volts? É R vezes I. Então essa é a equação geral do gerador. Tá? certo. Agora, pelo gráfico, aí você tem que saber quem é E, você tem que saber quem é R. Então, pelo gráfico, você sabe que E vai ser quando o I for zero. Porque quando o I for zero, se esse I for zero, não tem nenhuma queda aqui, entendeu? Então o V é igual a E. Certo? O circuito vai estar Certo, aberto. entendi, professor. Agora, quando você curto-circuita, só tem a FEM e R. Então é a FEM dividido por R. Isso é a corrente de curto-circuito. Aí você consegue calcular R. Por que você consegue calcular R? Já que você sabe a FEM e sabe a corrente de curto-circuito, que é 10, está aqui no gráfico, você consegue calcular qual é o R interno. Então, na hora que você consegue calcular o R interno e você sabe a FEM pelo gráfico, você sabe a equação do gerador. Essa equação é a equação do primeiro grau com ângulo para baixo, né? Com coeficiente angular negativo. Por isso que é uma reta inclinada para baixo. Que não atravessa esse cara aqui, porque você não vai ter voltagem negativa, não tem sentido, porque já que você tem uma FEM que está aumentando o potencial, não tem como a corrente circular ao contrário aqui, tá? Certo? Beleza? Certo, professor, entendi. Obrigado. Pronto, deixa eu apagar essa parte aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui. Deixa eu ver se dá para continuar aqui. Deixa eu botar outra cor. Bem, a intensidade a gente já viu 4 amperes. O valor de R para que a potência fornecida pelo gerador seja máxima e o valor dessa potência. Gente, essa aqui foge um pouco do curso, tá? Foge do como deduzir isso, tá? Então eu não vou fazer essa dedução, porque senão a gente vai tomar muito tempo de aula, tá? E eu nem sabia que tinha que fazer essa dedução aqui. A potência máxima, porque veja o seguinte, quando você está em potência não é igual a V vezes I, né? É isso? Então veja só, se o I for muito baixo, o V é grande, mas o I é baixo. Então a potência dá zero. Se o I for muito alto, o I é alto, mas o V é baixo. Então a potência dá zero. Então eu não vou deduzir, mas vou colocar para vocês que a potência máxima é exatamente aqui no meio, tá? Quando o I for 5, no caso aqui, quando for 5 amperes, e o V for 10 amperes. Eu vou fazer essa... No vídeo, eu vou botar um link para essa dedução, que é muito bonita. Tá? Mas eu não vou fazer agora não, porque eu vou gastar muito tempo de aula. Mas eu vou botar lá no link, eu vou botar a dedução dessa... Por que a potência máxima fica exatamente aqui no meio. Porque na realidade a gente quer a área, tá? A gente quer a área máxima, tá? À medida que a gente vai diminuindo e tal. Então, que tem uma questão aqui, não sei nem se envolve integral aqui nesse caso, mas eu vou dar uma olhada lá, porque dá para explicar do ponto de vista do ensino médio, tá? Então, o valor de R para a potência ser máxima. Ora, o valor de R para a potência ser máxima, eu quero que passe 5 amperes. Então, se eu quero que passe 5 amperes, então V é igual a E menos R vezes I, né? Eu quero que passe 5 amperes e 10 volts. Não, deixa. Isso aqui eu estou fazendo besteira. Eu sei que
é 10 volts em cima do... Eu estou fazendo besteira aqui, eu estou entregando 10 volts, né? Em cima de 3 ohms, não é isso? Que o R não é 3 ohms, né? E eu vou estar entregando, para a potência máxima, eu vou estar entregando V igual a 10 volts. Então, como é que você calcula a potência? A potência você pode calcular como V vezes I. Como aqui você tem V e tem R, você pode dizer que V é igual a RI. Você pode dizer que I é igual a V sobre R, né? Certo? Então, no lugar de I, eu posso botar V sobre R, entendeu? Então, a potência eu posso calcular também como V vezes V é V ao quadrado sobre R. Então, a potência máxima vai ser V ao quadrado, 10 ao quadrado, que é 100, dividido por R, que é 3. Então, dá 100 sobre 3, que vai dar 33,3333 watts. Tá? Eu vou repetir, acho que não precisa repetir tudo não, né? Apenas alguns pontos, tá? Para calcular a FEM, basta ir até o I0. Aí esse cara já é a FEM direto. Para calcular o resistor interno, você vai para a corrente de curto-circuito. Como você sabe a FEM e a corrente de curto-circuito, você pega o R, você pega o FEM, divide pela corrente de curto-circuito e acha o R. Pronto. Você achando o R e achando a FEM, você tem a equação do gerador, que vai ser a FEM menos R vezes I. Então, 20, que é a FEM, vezes 2 vezes I. Então, você tem a equação do gerador. Tá? Muito bem, a intensidade da corrente quando R for 3. Aí o que acontece? A única elevação de potencial é da FEM. E vai cair na resistência externa e cair na resistência interna. Então, a soma da resistência é a resistência equivalente, que vai ser, no caso, 3 da resistência externa, mais 2 da resistência interna. Então, dá 5 ohms. Então, 20 por 5 vai dar 4 amperes, é a corrente quando 4 amperes quando o R for 3 ohms, né? Agora ele quer saber o R. Eu não calculei o R, não, calculei a potência, né? O valor dessa potência. Eu calculei a potência, mas não calculei o R, né? Mas não tem problema não, né? Vamos calcular o R. Se a potência é igual a V ao quadrado sobre R, eu sei a potência e sei V. Então, eu sei a potência e sei V, né? Ah, não, eu misturei as bolas todas aqui, gente, desculpa. Eu botei que R era 3 ohms. Não, esquece esses últimos 3 minutos, tá? Esquece esses 3. Ele quer saber o R. Desculpa, tá, gente? Quer saber o R para potência máxima, tá? Então, perdão, pessoal. Vamos lá. Eu quero a potência máxima. Então, eu sei que a potência máxima vai acontecer quando o V for 10, tá? Quando o V for 10, que eu vou entregar, e a corrente for 5. Então, a potência máxima vai ser 50 watts, tá? Desculpa, eu não mexi no R, tá? Isso foi um erro. Agora, ele quer saber qual é o R que eu tenho a potência máxima, ou seja, eu tenho a potência de 50 watts. Então, como eu tenho o V e tenho o I, eu tenho o V, deixa eu botar outra cor aqui, eu tenho o V e tenho o I, né? Olha, se eu tenho V e tenho I, R vai ser igual a V sobre I, certo? Quem é V? É 10. E quem é I? É 5, né? O R vai ser 2 ohms, tá? 2 ohms vai ser a potência máxima, beleza?
E essa dedução, por que a potência máxima fica exatamente no meio da corrente e no meio da voltagem, eu vou colocar no vídeo separado de dedução. Beleza? Gente, desculpa ter errado aqui, mas deixa eu repetir só essa última parte, tá? Levando em conta que a potência máxima é quando o I for a metade e o V for a metade, lógico que vai ser a metade, né? Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Então, quando aqui for metade, aqui vai ser a metade do total, né? Então, o V vai ser 10 e o I vai ser 5. Então, a potência máxima vai ser 50 watts. Essa é a maior potência possível, tá? Porque quando o I for muito pequeno, vai tender a zero. Quando o I for muito grande, o V tende a zero. Então, aqui no meio é onde é a potência máxima. E se você quiser saber a resistência, basta dividir o V pelo R. Dividir o V pelo I. Dividir o V pelo I tem 2 ohms. Beleza? Gente, tem 7, pronto. Acho que só tem essas duas questões, dá para terminar. Beleza? Alguém tem alguma colocação nessa dúvida? Tem alguma dúvida para colocar? Bota sim se entendeu, só S e não. Botou sim, sim se entendeu, beleza. Desculpa, só aquele negocinho no final, porque eu estava botando o R com a 3, não tinha nada a ver, tá? Bem, beleza. Então vamos finalizar agora com uma coisa que é muito importante, tá? Que a gente não viu força magnética, e eu vou, quando terminar o vídeo, quando terminar a gravação, eu vou discutir com vocês sobre se a gente vai acrescentar mais matéria ou não, tá? A sétima diz o seguinte: um fio retilíneo muito longo. Quando ele fala muito longo, é porque a gente vai usar a lei de Ampère, tá? E a lei de Ampère é aquela que o campo magnético é igual a permeabilidade magnética vezes a corrente sobre 2πr. Onde μ é igual a 4π vezes 10 a menos 7, Tesla, metro por ampere, é percorrido por uma corrente de 5 amperes, considerando o fio no plano do papel, caracteriza o vetor indução magnética situado no plano, num ponto P, nesse ponto. Vamos botar que o fio, a corrente está vindo para cima, tá? Então, pela regra da mão direita, você circula esse fio, entendeu? Então, o campo vai entrar aqui e o campo vai sair aqui, o campo magnético, o vetor campo magnético. Gente, aqui eu não boto vetor força, aqui eu não boto que esses vetores são força magnética, tá? Porque não tem sentido, tá legal? Porque, como eu falei, se você está com linhas de um campo magnético, se você bota um ímã aqui, norte-sul, vai ter uma força para cá e uma força para cá. Então, eu não posso botar uma carga de prova da mesma forma que eu faço com carga elétrica ou então a massa num campo gravitacional, tá? Então, aqui é só calcular, pronto. Aqui é só calcular 4 vezes π vezes 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 vezes 5 sobre 2 vezes π vezes R, que é... Ele não fala não, né? Quando é um fio de papel, vetor situado nesse plano. Um ponto P qualquer. Então, vamos botar o ponto P aqui, a R de distância. Tá? Ele não está dizendo quanto é que vale a distância. Considerando um fio retilíneo muito longo, ele não bota nenhuma hora o valor de R, não. Então a gente vai generalizar, né? Π vai cortar com π, 4 com 2 dá 2 em cima. Aqui dá 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 10 a menos 7 vai dar 10 a menos 6. 10 a menos 6 sobre R. Ou seja, quanto maior a distância, menor vai ser o campo, tá? É inversamente proporcional à distância. Quanto maior o cara, mais próximo ele estiver do fio, maior vai ser o vetor, o módulo do vetor
campo magnético, beleza? Essa aqui acho que não tem nenhum problema, né, gente? É muito simples, é só usar essa equação. Quando o cara fala que o fio é muito longo, é a lei de Ampère. E eu não botei a espira aqui, mas a espira vai cair sim, tá? Pelo menos a espira vai cair. Agora, eu não sei se eu vou dar matéria nova ou não. Eu queria analisar, para finalizar a aula, eu queria analisar essas duas coisas aqui, tá? Sempre a gente vai usar a regra da mão direita, sempre. Qualquer situação a gente vai usar a regra da mão direita. Essa questão é bastante interessante porque tem duas regiões aqui. Então, dois fios longos, então a gente vai usar a lei de Ampère, retilíneos estendidos no plano do papel se cruzam perpendicularmente sem que haja contato entre eles. A pergunta é, como é que vai se comportar o campo, o vetor campo magnético na região 2, na região 1, na região 4 e na região 3, e depois aqui eu vou botar alguns valores só para a gente saber, tá? Então veja o seguinte, na região 1, a regra da mão direita, e 2 está saindo do plano, então vai ser um B2 aqui, pela regra da mão direita. Todo mundo está entendendo a regra da mão direita? O dedão é onde a corrente está indo. E você circula, ou seja, desse lado de cá, o B2 está entrando, desse lado de cá ele está saindo, tá? Beleza? Eu não vou fazer pergunta não, se alguém não souber, interrompe, tá? Agora, devido a I1, pela regra da mão direita, ele está entrando ou está saindo? Pela regra da mão direita, ele está entrando. Então, vai ser um negócio assim, ó. E como são grandezas vetoriais, se você quiser saber a resultante, você vai pegar um menos o outro, né? Porque estão na mesma direção, em sentidos opostos. Um está entrando e o outro está saindo, tá? Vamos ver aqui. Aqui a corrente está vindo para cá. Essa corrente está vindo para cá. E essa corrente está vindo para cá. Então, segundo a regra da mão direita, aqui está saindo. E 2 está saindo. Tá? E B2 também está saindo. Tá? Pela regra da mão direita. Então, aqui você... E 1, desculpa. E 1 também está saindo. Então, pela regra da mão direita, tá todos, aí você iriam somar algebricamente. Tá? Na região 4... regra da mão direita, esse cara está, I2 está entrando, tá? Regra da mão, dedão aqui, regra da mão direita, B2 está entrando, tá? I1 está aqui, ele está subindo, então pela regra da mão direita ele está saindo. Então se você calcular aqui, você vai subtrair um do outro, né? E na região 3? Na região 3, você tem I2 está entrando, né? I2 está entrando. E B1 também está entrando, né? Pela regra da mão direita. Então, B1 está entrando também. Então, aqui você iria somar algebricamente, tá? E para finalizar esse vídeo, vamos colocar só uma... Eu não vou colocar números não, tá? Eu vou colocar apenas se I1 for igual a I2, mas R2 for maior do que R1, tá? Então, vou botar aqui I1 é igual a I2. E vou botar que R2 é maior do que R1, tá? Essa distância R2 é maior do que R1, tá? E eu quero saber o vetor resultante no ponto P, tá? Vetor resultante no P. Pronto, é isso que eu quero saber, tá? Então, você calcula B1 como sendo o quê? μ0 e 1 sobre 2π R1. Como é que você calcula B2? B2 vai ser μ0 e 2 sobre 2π R2. Não é isso? Muito bem. Agora, qual vai ser o vetor resultante? Vai ser o B resultante. Ora,
Diz o seguinte, como o R1 está mais próximo, é menor, e ele está no denominador, significa que B1 vai ser maior, concorda? Porque esse cara está mais próximo. B é inversamente proporcional ao raio. Esse cara está mais próximo. Então, esse cara vai ser maior. Então, obviamente, algebricamente, como eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, vai ser B1, o resultado vai ser B1 menos B2, tá? Menos B2. E aqui eu vou tirar essa setinha aqui de cima, só para dizer que é módulo, tá? E aí agora é só substituir os valores, e eu não vou fazer a conta, nem tirar o mínimo, nem nada não, porque não tem muito interesse, tá? Aqui 2πr1, tá? Porque é menor, então vai dar um valor maior, e aqui é M0 e 2 sobre 2πr2. Desculpa, R minúsculo. R minúsculo. R2, tá? Aí, sabendo os valores, é só substituir, tá? Mas aqui a gente tem um vetor. Se as duas correntes fossem iguais e as distâncias iguais também, aí o vetor resultante seria 0, né? Mas como R1 é menor, a distância é menor, então B1 vai ser maior, B1 vai ganhar. Então, o resultante vai ser B1 menos B2, porque eles estão em sentidos opostos. Beleza? Gente, agora eu vou fazer uma enquete e vou parar a gravação. Aliás, eu vou parar a gravação logo, depois eu faço a enquete com vocês. Deixa eu me despedir do pessoal que está escutando. Valeu, pessoal. Então, até a próxima aula. Obrigado.